E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com o nosso quadro aqui. A gente está testando alguns sistemas operacionais antigos, né? Fazendo a verdadeira arqueologia, né? Com nossos softwares antigos. E vamos lá. Nós vamos fazer a instalação hoje do Windows 95. Só que não exatamente o Windows 95, a versão final que nós vamos instalar. Nós vamos instalar o Windows Chicago. Sim, o Windows Chicago. Que na verdade ele é o Windows 95, só que a versão beta. Vamos dizer assim, uma versão de desenvolvimento, um projeto interno, né? Não exatamente foi, ela não necessariamente foi comercializada. Ela foi disponibilizada para algumas empresas, né? A fim de mostrar o potencial, né, do projeto e, né, para poder um desenvolvimento mais sólido. E posteriormente isso aconteceu e foi lançado no Windows 95, a versão comercial, estável, e assim foi naquele ano. Mas vamos lá. Essa versão, esse beta do Windows 95, ela veio a vazar. Ela veio a vazar também, anos depois, e a gente vai tentar fazer a instalação dela hoje aqui no VirtualBox, para a gente ver como funciona e tudo mais. É, Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre as betas do 95, né? Isso antes da instalação do próprio sistema, que eu acredito que vai ser o nosso próximo vídeo que nós vamos explorar o Windows 95 versão final. E a promessa é que a gente tente conseguir usar a internet, né? Um retro navegador, alguma coisa, algum navegador não oficial, né? Quando eu digo não oficial, na realidade, eu quero me referir a um navegador diferente do Google Chrome, do Microsoft do Internet Explorer, né, do Microsoft Edge, que dificilmente iria rodar, né, e, sei lá, o Firefox, Opera, e navegadores, tipo, vamos dizer assim, convencionais, né, melhor dizendo. Mas vamos lá. Vamos tentar começar aqui fazer a instalação do Windows Chicago, o Windows 95 Beta, né? A primeira coisa que a gente vai precisar é, obviamente, o nosso VirtualBox. Eu já fiz a instalação aqui do Windows Chicago para conseguir preparar aqui o material para vocês, né? Ter uma noção do que esperar, do que não esperar, mas nós vamos fazer igual o Windows 1, 2 e 3 aqui, que já estão, ficou o histórico deles aqui, mas quem não assistiu, está aqui disponível esses vídeos aqui no canal para vocês assistirem. Cliquem lá e também deixem o seu like nesses vídeos, que tá um material bem legal, bem explicativo. Mas, pessoal, vamos lá. Vou fazer o passo a passo aqui com vocês, para vocês, caso vocês queiram replicar na máquina de vocês também conseguirem. A primeira coisa que vocês vão precisar é criar uma nova máquina virtual. E é bem pelo simples mesmo, gente. Windows 95 ou Windows Chicago, quem quiser colocar. Mas eu já coloquei o Windows Chicago aqui, pessoal. Tá vendo? Então, se eu colocar da mesma forma, ele vai dar ali um erro. Mas é muito simples de driblar. É só colocar aqui, ó. Tá lá. É... Não, melhor. Bota aqui, ó. 2.0. Acredito que se deixasse o espaço também já resolveria que ele adicionaria uma casa ali no nome. Já seria diferente daquela máquina que eu criei ali em cima. Mas vamos lá. Windows 95. Quando eu coloquei no 95, essa opção aqui ela mudou. Mas depois eu coloquei Chicago 2.0, isso exatamente não está na lista do VirtualBox. Então, o que que nós vamos fazer aqui para contornar esse problema? Vamos aqui em Outros, coloca aqui em cima, ó, Windows 95. Ah, mas Windows Chicago ele não é. É assim, gente. Windows Chicago é o codinome interno da Microsoft que eles dão até hoje para as versões betas, né, as versões de desenvolvimento do sistema operacional. Então, naquela época, o Windows 95 teve o codinome de Chicago. Então, a gente pode colocar ali o nome do Windows Chicago 2.0, mas a gente pode usar sem problema nenhum as configurações do 95, porque é mais ou menos o software ali encaminhado para isso. Então, a gente coloca aqui o Windows 95 e tipo, é um Windows. Ele já vem aqui com 32 bits, a arquitetura de processador, ela influencia, né, no MS-DOS e vamos lá, né, tudo mais. Isso um pouco mais adiante,
com Windows. Vou falar aqui um sistema que eu tenho certeza que é o Windows XP, que ele já tem a arquitetura 32 e 64. Então, mesmo se o seu processador for um processador é, com uma arquitetura 64 bits, e você instalar um software 32, ele ainda assim vai funcionar, ele ainda assim vai rodar. Agora, ao contrário, não. Você tem um processador 32 e você vai botar um software 64, isso não vai funcionar. A arquitetura mecânica do software é totalmente diferente, então, enfim. Mas no caso aqui não existe também uma versão do 95, acho que 98. Acho que essas versões são todas ainda 32 bits, né? As limitações de um processador 32 bits. Bom, vamos lá, pessoal. Então vamos para aqui para o próximo passo. Do hardware, né? Aqui é o seguinte. Uma característica do processador 32 bits é que a gente não consegue explorar mais memória que 4 gigabytes. Então, o processador 32, a gente consegue explorar até 4 gigabytes de RAM. Então, não é o caso aqui também que eu acredito que o sistema, ainda mais por ser um beta, ele nem consiga talvez reconhecer toda a carga de memória. Mas ele não consiga nem reconhecer toda a carga de memória. Então não vai fazer muita diferença. Aqui 64 megas até tá bastante, pode até colocar um pouco menos, mas enfim. 32 aqui acho que tá de bom tamanho. Tá bom. 32, processador tá bom, um único núcleo. É, Vamos dar continuidade aqui pro disco então. 2 gigas, eu acho que é até demais, eu acho que 512 já é o suficiente. E eu vou alocar esse sistema, eu não vou mudar a configuração, eu vou alocar ele dentro do meu disco C, que é onde está o sistema operacional, né? Para sistemas maiores, que vamos colocar mais coisas, né? Softwares, pode ser o seu caso também, mas acredito que não exatamente com esse vídeo. Mas caso você esteja instalando alguma aplicação que você vai expandir muito, é bom colocar assim, mais espaço, talvez até num segundo disco rígido, né? Enfim. Vamos manter aqui a configuração e vamos dar um finalizar. Então agora nós temos duas máquinas, o Windows Chicago e o Windows Chicago 2.0. Ali, ó. Aqui agora nós vamos vir em configurações para a gente fazer as dependências dele. Não, as dependências, vamos dizer assim, o armazenamento dele. Então, pessoal, vamos lá. Vamos aqui, vamos vir em armazenamento. Dentro de armazenamento, eu vou explicar para vocês o que que vocês precisam ter na máquina de vocês, né? O que vocês já precisam ter feito de download para a gente conseguir fazer isso. O Windows 95, o Windows Chicago, a gente ainda vai usar o MS-DOS, igual a gente utilizou ali nos sistemas anteriores, né? Windows 1, 2, 3. A gente vai precisar do Windows, do motor ainda, do motor gráfico com o MS-DOS. Eu estou utilizando o motor gráfico do Windows 98. Vocês vão conseguir fazer o download dele tranquilamente jogando no Google, né? Windows 98.se. Vai aparecer ali logo um dos primeiros sites que vocês já vão conseguir fazer o download disso. Eu fiz o download, eu vou mostrar para vocês aqui no meu explorador de arquivos, downloads. É, o que nós vamos usar vai ser esse motor aqui, esse motor gráfico, que é o Windows 98 SE. Então ele já está aqui em download. Vamos lá. Depois de vocês fazerem o download do MS-DOS, no caso eu usei o MS-DOS do 98, que ele tem uma compatibilidade mais ampla e tudo, vocês vão precisar fazer, obviamente, o download do Windows, do Windows 95 ou do Chicago, né? Do jeito que falar. Tá bom. Dentro ele vai vir um zip. Vou mostrar aqui para vocês como ele veio. Download. Ele veio aqui, ó. Microsoft, Windows 95 Chicago. É, Aqui dentro ele vai vir dessa maneira aqui. O... A página aqui que fez o download, o Beta ID, esse arquivo é extremamente importante. E a ISO, né? E a ISO do sistema operacional. Eu recomendo vocês abrirem a ISO
abrirem aí o sistema para ver onde está o setup, onde está o instalador do sistema. No caso, eu vou até fazer aqui com vocês, que eu já tinha aberto, mas vamos lá. Vocês vão fazer a extração, né? Vocês vão tirar do zip. Eu descompactei na minha área de trabalho, mas qualquer lugar que vocês descompactem dentro da máquina de vocês está bom. É, Feita a descompactação, vai ficar mais ou menos assim. Eu descompactei esses dois arquivos, que é o beta.id e a ISO do sistema. E vamos lá. Aqui eu estourei a ISO, né? Eu estou vendo os componentes dela. Eu estou vendo os componentes dela, o Windows 11 e o Windows 10, ele já tem essa ferramenta, né, que é possível abrir uma ISO sem nenhum software adicional. Então é como se eu tivesse conectado uma USB ou simplesmente colocado o disco, né, dos 95 aqui no meu leitor de DVD e abriu aqui, né? É como se fosse essa interface, né, essa ideia. Mas vamos lá. Dentro aqui do 95, dentro dessa ISO, a gente não está vendo nenhum instalador. Então a gente tem que procurar aqui. No caso, está em Retails, né? E tá aqui o setup. E isso aqui que o MS-DOS tem que conseguir fazer a execução. Então nós vamos ter que chegar nessa pasta aqui por dentro do MS-DOS. Então não adianta eu tentar dar um setup.exe ou qualquer ordem, né, de execução dentro da ISO, na pasta raiz da ISO, né? Sendo que não tem nada aqui. Bom, vamos lá então. E também não assim, uma dica, né? Vocês podem até fazer modificação aqui dentro. Tirar dinheiro da retail, jogar aqui na pasta raiz, né? Mas eu acredito que isso não é mais simples simplesmente usar o comando CD e a gente conseguir acessar a pasta da retail do que fazer muitas modificações. É mais simples, né? Mas vamos lá, vou mostrar esse passo a passo aqui para vocês. Vamos fechar o explorador de arquivo e vamos fazer suas conexões. Vamos lá. Controladora flop. Nós vamos acessar a conexão. Nós vamos acrescentar. No caso, ela já está aqui, mas eu vou fazer o caminho com vocês. Acrescentar conexão. No meu caso, ele está em download. Ele já veio como padrão para download. Mas caso ele vá para qualquer outro lugar, vai na raiz, vai onde o arquivo estiver, seja área de trabalho, download, documento, imagem. No meu caso, está em download. Vamos em download. Marca o arquivo aqui e abrir. Ele é uma imagem, é um disquete, é uma imagem de disquete que a gente tá mexendo. Já são dos disquetes mais modernos, que já é mega, não kbyte, mas é isso aí. Vamos escolher. Aqui, se no de vocês também ficar vazio, é só remover a conexão. Ou se vocês acrescentarem ali, também dá certo, mas enfim. É, Aqui é a unidade de armazenamento, aquela que a gente criou em novo, que a gente fez o passo a passo. Isso está certo, a gente não precisa mexer em nada. E aqui é a leitora de CD e DVD. Aqui a leitora, a gente está usando o conector, o IDE. O IDE, para quem não sabe, é o antecessor do conector SATA. É aquela esteira, né? Eu esqueci a quantidade de conexões, a quantidade de linhas que tinha, né? Mas a gente está falando da esteira IDE. Eu posso até deixar aqui no vídeo o que é uma esteira IDE para quem nunca viu. Já deixei nos vídeos anteriores essa explicação também, mas eu friso bem isso, né? E essa conexão ela nas placas, placa-mãe, né? Atuais, né? A gente não vê isso. Essa conexão ela foi descontinuada, ela acabou. Em placas mais antigas, com processador 775, LGA 775, no caso da Intel, é, é mais comum você conseguir ver essa entrada. É mais comum vocês conseguirem ver essa entrada na placa-mãe. Mas vamos lá. No caso aqui, sendo IDEA, nesse caso aqui, sendo IDEA, de qualquer maneira, né, a conexão com a placa-mãe sendo IDE ou SATA, vamos adicionar aqui. Vamos adicionar um disco óptico. Ele já está aqui, mas eu vou fazer o caminho com vocês mais uma vez. Vamos acrescentar. Ele já veio também como padrão área de trabalho. Vamos acrescentar. Ele está aqui em cima. Vamos escolher. Essas exclamações aqui quer dizer que só que ocorreu a desconexão. Em algum outro momento eu já conectei
Já excluí, e só tá aqui, não tá limpo, né? A lista, a tabela. Mas vamos lá. Tá conectado? A mesma coisa da controladora Flup, o disquete. Ele ficou vazio. No caso, como eu adicionei, eu não adicionei. Olha, é só excluir aqui. Muito bem. Feito isso aqui, a gente vai fazer mais uma última configuração de dar o OK. Nós vamos vir aqui em Sistema, e é importante que a ordem de boot de vocês estejam correta. Então a gente precisa que ele primeiro faça o start pelo disquete, depois discótico, por último, disco rígido. Na ausência de um disquete ou de um disco ótico, ele inicia direto pelo disco rígido. Na presença do disquete, então vamos deixar nessa hierarquia aqui. E as configurações aqui de recursos estendidos que o VirtualBox ele oferece, vamos deixar nessas configurações. Isso, inclusive, é um ponto importante, né? Que eu uso as configurações lá quando a gente criou meu novo, eu deixei o Windows 95 como sistema escolhido, que o VirtualBox ele já deixa as configurações de padrões, né? Como o controlador IDE já padrão, ele não vai adicionar uma controladora SATA. Eu não tenho certeza, mas eu acho que você ter uma controladora SATA no Windows 95 pode causar alguma incompatibilidade, enfim, né, algumas questões aí. Então vamos tentar simular o máximo possível as configurações da época. A gente até pode tentar fazer isso aí no próximo vídeo, tentar colocar componentes modernos, tipo porta SATA, para tentar ver se a gente consegue ter uma controladora de disco SATA, uma controladora de disco rígido SATA, ver o que que isso pode acontecer. Mas no caso aqui, vamos simular bem as configurações da época, né? Vamos usar o ideal. Feito isso, estando nessa ordem aqui, caso não esteja na ordem, é só vir aqui nas setas para configurar. Disquete no topo, ótico no meio, disco rígido por último, rede não precisa. Vocês vão dar um OK. Aqui nós vamos iniciar. Então, pessoal, vamos lá. É, Executamos aqui. Na execução, ele tem que aparecer isso aqui. Na verdade, ele tem que aparecer aqui com um timerzinho. Só que só de mexer nas setas para cima e para baixo, esse timer ele já some. Então, é a única coisa que apareceu aqui que não mostrei aqui no vídeo. A máquina virtual, né, o Oracle, tá aqui por trás, né, o VirtualBox. Eu botei só essa tela aqui por cima. Então, pessoal, vamos agora fazer o passo a passo. Agora eu vou pegar uma ajuda aqui do Gemini, para a gente conseguir fazer esse passo a passo, porque é uma instalação mais enjoada um pouquinho. Né, que eu pedi para ele a- uma ajuda, né, que é uma conversa, é um chat um pouco mais antigo, que vocês podem ver exclusivo no outro vídeo, que eu estou fazendo a instalação das betas também do Chicago, para ver, tentar fazendo a linha do tempo, né? Só não sei a ordem se esse vídeo vai estar primeiro ou as betas do Windows Chicago, do Windows 95, né? Do Chicago não, as betas do Windows 95 vai estar na frente, mas essa conversa aqui ela vai estar liberada para vocês, né? Que é o passo a passo, que é a conversa que a gente teve aqui em vídeo, para a gente conseguir fazendo os dois vídeos, né? Mas vamos lá. Excelente iniciativa, fazer do zero, então vamos fazer aqui do zero, para a gente fique feliz. Fique ajudar nessa última vez, né? É, Eu vou te passar um guia mestre completo, este é o resultado de toda a nossa jornada com todos os truques e correções de que descobrimos para garantir que a instalação funcione de primeira. Então vamos lá. É... No Chicago, no 95. Vamos lá então. A primeira coisa que a gente vai fazer é aqui, a gente vai dar um Enter no Start Computer.
white CD-ROM support. Ele vai carregar esses drives. Beleza. Agora a gente está com o ponto A ali, né? O famoso ponto A. Aqui ele está falando aqui das configurações, né? Que a gente fez lá na criação do sistema. Aqui eu não coloquei 2 gigas, mas como padrão ele sugere 2 gigas, mas nós não vamos usar isso tudo, 512 está de bom tamanho, tá de bom tamanho. Então vamos lá. Tudo isso aqui nós já fizemos. Prepare a inicialização, inicie a VROM, ajuste a data, chegar no prompt A, que nós acabamos de fazer. Então aqui no prompt A a gente vai dar date, dois pontos, não, não precisa de 2 pontos. Só ligar aqui num lock do teclado, que ele desliga. Então, ó, 09 barra 15 barra 1994. Por que que eu estou modificando a data do sistema? E aqui eu dou date. Beleza. Por que que eu modifico a data do sistema, pessoal? Existem algumas betas que limitam a experiência do usuário a uma janela de tempo. Como o Windows 95 ele começou a ter distribuição no 94, 95, então a gente está voltando no tempo aqui a data do sistema e não importando a data de hoje, que é 3/8/2025. Mas no caso do Windows Chicago, eu não vi, pelo menos na instalação que eu fiz anterior, nenhum problema do gênero. Mas no vídeo anterior da gente explorando as betas, a gente teve alguns problemas do gênero. Então a gente coloca aqui como padrão 1994 também para se fazer uma viagem no tempo mais autêntica, né? Então vamos colocar essa parte do date e vamos usar essa data. 9, mês 9, dia 15 e ano 94. Vocês podem jogar date para confirmar o timer. No caso está certo, então eu quero voltar para o A, vou dar um outro enter aqui. Agora vamos fazer a partição de disco, que é o FD e SDK. SDK. FDI-SK. Quando tô fazendo confusão aí. Enter. Vamos lá. 1. Enter. E a gente mantém no 1. Create Primer. Enter. Confirme o tamanho com Y. Enter. Importante, de volta ao menu, eu escolho a opção 2. Tá bom. Tá. Pressione ESC para sair do FDSK, ele já fala aqui. Importante, de volta ao menu principal, escolha a opção 2. Ok, então vamos lá. Vamos dar um ESC. Vamos dar um reiniciar aqui na máquina. Igual ele pede. Ó, esse aqui é o timer que eu tava falando para vocês. Que quando ele inicia, ele tem esse timer. Mas quando você mexe nas setas, ele desaparece. Vamos lá. Depois de reiniciar a máquina virtual, eu fui ali em máquina mesmo, mas vocês podem seguir por algum outro comando. No caso aqui, ele sugeriu Ctrl Alt Del. Mas vamos lá. De volta ao menu principal, escolha a opção 2, Set Active Person. Então, no caso aqui é um. Beleza. Agora vamos lá. Por Mate. É... Fiz besteira aqui, ó. Gente, é for mate. E a gente tem que atribuir a unidade. Format C. A gente vai dar um Y aqui.
Ele fala não remova o disco, que antigamente, se vocês pesquisarem nas torres, né, nas CPUs antigas, o disco é meio que removível, né? Então ele fala não remova o disco durante a formatação, e é isso aí. E o format tem que atribuir a ao que eu tô, a qual unidade, né? Qual disco eu estou formatando? Estou formatando a unidade T. E aqui está perguntando qual nome eu quero atribuir. Então, eu vou atribuir ao Win 95 e vou dar aqui um Enter. Esse é o nome que eu atribuí à minha unidade que eu recém-formatada. Agora, a instalação. Ah, pessoal, uma última coisa importante que eu tenho que falar aqui com vocês. Dois pontos, ponto e vírgula. No meu caso, eu estou usando Shift mais o C cedilha. Quando eu aperto cedilha sem o Shift, dois pontos, ponto e vírgula. Com o Shift, dois pontos. A tecla dois pontos, para mim, é barra, e com o Shift apertado é interrogação. Então o layout do teclado está um pouco diferente que nessa versão do MS-DOS. Mas está tudo bem. É só mesmo uma dica aqui que salva, né? No meu caso aqui, o layout ele está configurado dessa maneira. Não tentei reconfigurar, mas ele não está em português. Está em versão inglês, então o teclado também é diferente. Então ele está seguindo esse padrão. No meu caso aqui, o meu teclado ele é brasileiro, PTBR, né? Então, seguindo as normas, então teve essa pequena confusão. Mas vamos lá então. Aqui vamos lá. É MD, C, dois pontos. Já cliquei nos dois pontos aqui. Eu tô falando sobre isso, já confundi. Confunde mesmo. Contra. Agora a gente vai aqui. Junto e vamos escrever install. Confie os arquivos de instalação para a pasta da pasta retail para você. Então vamos lá. A, dois pontos. Contra. É copy. Aqui pode ser minúsculo. Nesse caso, não tem problema. Errei de novo. Retail. Aquela pasta que eu mostrei para vocês lá no começo do vídeo. Por que que é retail? T, de novo. T dois pontos. Install. É. E. E ver. E já copiei alguma coisa errada. Deixa eu refazer aqui. A, dois pontos. Contra barra. C, copy. D, dois pontos. Barra. Ri. Tile. T, dois pontos. Contra barra. Install. Ah, bom, vamos lá. Aparentemente está certo, mas vamos ver o que que ele fala. Se o seu comando Exocop não foi encontrado, significa que o seu disquete de boot é. Bom, vamos tentar aqui dar de novo. Bad retail. Vamos dar a segunda opção ali. Stat temp igual T, dois pontos, barra, temp. Também não foi. Bom, vamos lá. Eu acho, pessoal, que a gente consegue até não fazer essa parte. Se eu confirmar aqui, se eu peguei certinho. É o. Não, mas também tá stat. Tentar de novo aqui. Temp. É,
igual a T, dois pontos, é, que temp. Agora foi. Agora só que eu tô na dúvida, copiei os arquivos. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui para ele. Se eu preciso, como funciona essa parte dos arquivos? Vou tirar um print, que eu acho que fica mais fácil. Vou colocar aqui. Depois a gente volta nessa parte. Vamos lá, rapidinho. Primeiro você confirmou não existe. E deu o pad. Então você usou o plano B que executou. Essa é a chave para a instalação funcionar. Agora precisamos saber se o último comando. Podemos iniciar a instalação diretamente do CD. O que fazemos agora? Acesse o drive CD-ROM. Vamos lá então. Vamos então dar continuidade aqui pela que o Gemini ele nos ajudou. Vamos agora então colocar na partição E. Vamos colocar na partição E, porque na verdade a gente pode colocar na D. Vou fazer aqui com vocês, ó. D, dois pontos, Enter. Nós estamos na partição D. Mas antes de a gente colocar aqui Retail Windows 95, vamos dar um dir, que ele fala ali, ó, para ver a lista de pastas. Então vou dar um dir aqui dentro. Isso aqui, pessoal, não se parece exatamente com aquela pasta que a gente expandiu, né? Que é a nossa, que é aquela ISO que a gente estourou lá atrás, no começo do vídeo. Isso aqui, na verdade, são arquivos que o MS-DOS alocou na memória do computador. A gente está conseguindo visualizar pela unidade D. Mas se a gente colocar AE e colocar aqui dois pontos, Enter, a gente tá na unidade E, e na unidade E, a gente vai dar de novo um dir para confirmar. E aqui se parece bem mais com aquela pasta que a gente viu quando a gente expandiu aqui no sistema. É, Aquelas pastas, inclusive a gente tem o retail, aquela pasta que eu mostrei para vocês é, no início do vídeo, que é o retail que está o executável. Então é aquilo que eu falei para vocês. Vamos dar um comando cd retail. O cd vai ser para a gente entrar dentro da pasta e o retail é o nome da pasta. Pronto. Estamos dentro da pasta retail, unidade R dentro da pasta retail. Agora sim a gente vai fazer o setup. A gente viu lá no começo do vídeo. Setup.exe. E a gente vai dar um enter. Beleza. Estamos na parte gráfica já do sistema. Pessoal, vamos lá. Aqui é uma coisa chatinha. Em sistemas operacionais um pouco mais avançados, eu vou dar um exemplo de um que eu já testei um tempo atrás. Nem sei como está hoje em dia, mas nós vamos chegar lá junto, mas vou falar mesmo assim. O Windows XP. De novo ele, pois é. No Windows XP a gente consegue fazer o. Só de passar o mouse em cima, a gente consegue fazer a captura. Já aqui, nós temos que clicar, capturar, e assim nós vamos ter o plugin. Nós vamos ter a adaptação de um mouse USB para o mouse PS2. Vamos lá então. Aqui é aquele order, né, de termos de uso. Vamos dando next aqui. Next. Vamos aceitar. Yes. Legal. Tá dando certo. Pessoal, vamos lá. Control.
ao Ctrl direito do seu teclado, quando clicado, a gente consegue soltar o mouse do VirtualBox. Então, é a nossa tecla de escape para esse caso, já que a gente vai ter que fazer a captura da ponteira do mouse. Essa parte pode demorar um pouquinho, tá analisando o hardware e tudo mais, rapidinho. Vamos lá. Essa parte aqui eu vou pedir uma ajudinha para ele, pro nosso amigo Gemini, nossa inteligência artificial. Vamos perguntar aqui. E agora? Essa parte aqui é bem chatinha. Então eu gosto de ter um auxílio aqui, né? Pra não ter que refazer essa parte de instalação. Então, e também é bom para deixar essa parte, isso bem direitinho aqui para vocês, né? Das possibilidades, isso tudo. Conseguimos dessa vida de verdade, parabéns. Você chegou à tela de boas-vindas do instalador gráfico do Chicago, todos os problemas. Então vamos lá. Clique em Baging Setup e vamos lá. Depois de clicar, ele vai te guiar para as próximas etapas. Quando ele terminar de copiar os arquivos, vamos lá. Pessoal, essa parte aqui ela é complicada. Vou até minimizar aqui a inteligência artificial, porque a gente vai precisar do Beta ID, que é esse arquivo que eu mostrei também lá no começo do vídeo. Quando vocês fizerem o download do beta do Windows Chicago, ele vai vir junto, daquele jeito que eu mostrei para vocês, esse beta e esse password. Então vamos lá. Vamos capturar. O nome, ele não faz muita diferença. Então se eu colocar aqui, por exemplo, sei lá, pode ser meu nome, ó, Leonardo. Não tem problema. Company, eu posso colocar Google. Também não tem problema se colocar isso. Agora, Beta ID, eu tenho que colocar 10 19 07. E a senha da Beta é 999B4T. É CD? Não, é CB. CB09. E Product Identifica Number. Identificação, isso aqui a gente vai deixar vazio, certo? Então esses dados aqui eles são extremamente importantes que eles estejam certinhos, porque se o beta ID ou a senha estiverem errados, ele vai dar erro fatal, ele não vai copiar, ele não vai fazer a cópia do sistema para dentro do HD e não vai ter como dar continuidade na instalação. Vai ter que vai ter que formatar a unidade, e fazer de novo. Então, esse ponto ele é importante, é um ponto, eu acho que é um dos pontos mais importantes dessa instalação. Mas vamos lá. Feito isso, vocês vão dar um OK. Ele vai confirmar. Vocês vão dar um yes. Aqui a gente está falando se ele quer um disco de start, né? Como a gente está usando uma máquina virtual, dá para não criar. Vamos lá. Liberar aqui o mouse. Coloca a tela cheia. Ele vai, ele vai aqui. Tá. Ele vai fazer a cópia dos arquivos. Ele vai fazer a cópia dos arquivos. Essa parte não costuma demorar. É, E aqui ele já fala Congratulations, Chicago is successful setup. Ok. Aqui, pessoal,
é uma parte mais complicada um pouco, porque a gente já tem a instalação, mas a gente botou no disquete, lá naquela ordem, aqui a gente já botou no disquete, né? Lá naquela ordem que a gente configura na placa-mãe. Primeiro disquete, depois CD, por último disco rígido. Mas como a gente já fez a instalação, a gente não precisa mais de nenhum dos dois. Então, vindo aqui embaixo no ícone do disquete do CD, com o botão direito do mouse, a gente desmarca essa opção, ele vai ficar cinza. É a mesma coisa com o CD. Desmarca e ele vai ficar cinza. Vamos vir em reiniciar. Vamos reiniciar novamente. Agora a gente já está no Start Windows. Microsoft Chicago, ele está lendo o HD. Está aqui piscando, inclusive. Ok. Nós tivemos um erro crítico. E nós fechamos. Isso já aconteceu. Eu vou explicar para vocês o que que acabou de acontecer. Esse erro crítico que acabou de ter, ele é uma incompatibilidade com o VirtualBox exatamente por a gente ter um modelo, um beta rodando, né? Então alguns drives de áudio, vídeo, rede talvez, não ficam exatamente compatíveis. Mas só dele fechar e iniciar de novo, eu acredito que já vai rolar agora. Mas é um pouco chato mesmo essa compatibilidade. Mas isso aí se explica por ser um beta, então a gente não tem exatamente a estrutura ideal dele, né? Coisa que já no 95 não. Eu espero que não ocorra, né? A gente ainda vai fazer juntos esse vídeo. Windows did not freeze load. É, Failed Stat Boot recomendado. Drives. Olha, isso aí tá uma boa pergunta. Eu vou fazer aqui, peraí. Vou até perguntar o Gemini o que fazer. Pra não fazer uma configuração errada, que depois fica sempre mais chato. Peraí. Peguei aqui. E agora? Não? Deixar aqui pra vocês o vídeo bem certinho, né? O passo a passo. Aumentar aqui a tela. Tem como fazer aqui pelas setas, né? Windows. Sim. E o outro a gente marca assim. Perfeito. Está exatamente no de da partição da. Como planejamos para garantir uma instalação desimportante limpa. O processo. Ok. Digite 1. E pressione a tecla Delete Primary Partition. Gente, mas não tem um. Mas eu também tô lendo a coisa errada, né? Ele subiu ali. E agora? Ok. Essa tela é uma ótima notícia, não se preocupe. Ela significa que a instalação principal funcionou. Ele está no seu disco tentando iniciar. Como a primeira tentativa de inicialização falou, falhou, o que é muito normal. Para um sistema tão antigo, ele não oferece. Ok. Em modo de segurança, esse modo carrega o Windows com o mínimo de drives possível. Ok. Permite que ele termine. Ah, ok. Mas no caso, acho que eu vou contrapor o que ele falou, então não. Vamos tentar aqui. Tentar não fazer um modo de segurança. Não torcer pra quando não dê ruim, né? Vamos esperar aqui um pouquinho de fazer a inicialização, já que eu recusei o modo de segurança. Qualquer coisa a gente reinicia de novo, tenta ir ali, espero que ele não corrompa o sistema. Coitado. Eu acho que deu ruim, cara. É, gostei não. Acho que era pra ter escutado inteligência artificial.
Vamos lá então. Vamos vir em máquina, vamos reiniciar mais uma vez, vamos voltar para cá. A janela modulou aqui, está startando o Windows, o Chicago. Voltamos para essa tela aqui. Só que dessa vez vamos botar um Yes. Beleza, já resolveu o problema aqui. Ele já conseguiu startar. Então vamos fazer o seguinte: login name, password name. Lá, eu acho que ele está perguntando, mas eu vou dar um OK só. OK, aqui, OK. Não quero colocar senha, nem nome de usuário. É, cancel. Não tenho modem para instalar, então é difícil. Também não tenho uma printer, né, uma impressora. Também cancel. Ah, OK. É, Tale remote, acesso remoto. Não tenho. OK. Estamos aqui. Aqui ele já está dando algumas instruções, porque, segundo a linha, né, do tempo, é pela primeira vez que a gente está vendo um sistema operacional desse jeito, com essa barrinha, e que a gente, na verdade, nós estamos já acostumados com isso, né? Mas naquela época isso aqui era uma novidade. Então ele fala, clique aqui, e aqui a gente tem. Mas antes, é, restart computer, para a gente fazer uma. Vamos ver se a gente consegue fazer uma reinicialização mais limpa. Ou se ele não vai travar. Agora que eu parei pra pensar, acho que era melhor ter desligado do que ter reiniciado, hein? Que eu acho que vai dar ruim no MS-DOS. Acho que deu ruim. Tá bom, não tem problema não. Vamos de novo aqui na mão. Reiniciar, reiniciar. E vamos ver o que vai acontecer ali. Está restartando o Windows. Não prestou. Vamos colocar aqui de novo. Yes. Vamos fechar, vamos minimizar aqui. Vamos voltar para cá então. Então vamos começar a explorar. Porra, vou colocar aqui, ó. É... Léo. Léo, tá bom. Password. Não tem. Todas as demais instalações a gente já declinou, né? Então, vamos lá. É... Estamos aqui com o sistema, vamos começar a explorar. Curiosamente, gente, a bandeirinha do Windows ela ainda não tem a função, né? De abrir aqui o menu o inicial, o start dele, né? Mas vamos lá. Vamos fazer aqui Programs, Documentos, Meu computador, descarga coberta, Release Notes. Vamos ver aqui as notas dele. Um monte de nota, hein? Bom, vamos lá. Vamos fechar isso aqui. Bom, não vamos exatamente pegar as dicas dele, mas vamos lá. Vamos começar testando pelos programas que a gente tinha naquela época. Então, vamos testar em games. Vamos fazendo um por um aqui. Olha que legal, gente. Ele segue o rostinho aqui do FreeCell, né, cara? Maneiro. Vamos lá. New game. Temos aqui já o jogo funcionando. Super legal isso aqui, né? Bom, vamos lá. Restart game. Yes. Show de bola. Muito legalzinho isso aqui. Bom, vamos lá. Vamos finalizar aqui. Vamos para games. Re- Então a gente tem aqui Brains e o Beer e a Bunny. A gente já tem aqui o jogo funcionando.
Já o conceito de janelas, mas bem trabalhados, não? Legal, não? O bot, né, que ele já tinha se desenvolvido na época, isso aí, esses scripts, né? Isso é antigo, mas legal. Aqui deve ter uma bomba, que acertei, acho que é dali, ou não. Não, não acertei não, mas tá bom. Novo, muito legalzinho. Acho que aqui tem uma bomba, ali tem uma, aqui não deve, por aqui deve ter uma. Acho que eu só consegui eliminar uma bomba, fora isso, não rolou. Não, beleza, vamos lá. Dos games também a gente tem humor, mas acho que esse que a gente não vai conseguir jogar por ser online, isso. Ele tá pedindo conexão, então eu vou falar pra gente jogar com o computador e, enfim, esse não vai rolar. Dos acessórios aqui, System Tools. Então a gente tem aqui a configuração de administrador. Vamos ver aqui, ó. Vamos pedir uma nova configuração. Default, padrões administrativos, desktop, network. Bem completo, né? Então a gente aqui também já consegue até salvar essas configurações. Não, bota aqui. Isso aqui. Salvar na pasta Windows. Eu consigo? Eu acho que eu tenho que salvar dentro de alguma partição. Não. Não, mas enfim, tá tudo bem. Vamos lá. Yes. Não, não. Não quero salvar. Não li, né? Complicado. Tá bom, vamos lá. Programas. System. Need wake. Determinado programa requires chegar com network. Então eu tô sem uma placa de fax e também um adaptador para configurar banda larga para ele, então não vai rolar. Sistema monitor. Sistema monitor. Cause. Driver. Não tem o drive presente do que depois se tornou seu gerenciador de tarefas, não? E aqui tem o Problem Report, né? Isso aqui é para reportar para a Microsoft. Obviamente isso aqui não funciona. Nem se tivesse aqui ó, acesso à internet, isso aqui iria funcionar. No sistema de 94, dificilmente alguém vai querer saber um reporte de um bug, né? Então, calculator, vamos fazer aqui, ó. 2 mais 2 igual 4 vezes 5 igual. Maneiro, né? Calculador é tranquilo. Também aqui pelo teclado, ele já responde aqui pelas teclas do teclado numérico, né? Então, não tem muito que a gente possa explorar numa calculadora. Aqui é o mapa de caracteres. Fechar ele aqui. Close. Chat. Eu não tenho esse aplicativo, mas eu também não tenho internet. Então não vai adiantar. Clipboard Viewer. Cloud. Então eu tenho conexão, eu não tenho conexão com a nuvem. Então eu não posso ver clips. No máximo se eu tiver algum em algum lugar aqui, mas eu não sei onde que eu posso encontrar. Então não vai adiantar. Então céu aqui. Aqui também. Aqui, ó. Vamos voltar aqui. Start. Create e bring fix. Ou seja, eu vou precisar de internet aqui, mas vamos ver o que que ele vai acontecer. Ó. Ele criou uma pasta, my bring fix, close. Não tem muito o que explorar aqui, não. Então tá. Vamos voltar aqui para os programas que a gente já vem indoor, né? Vem com ele. Font Manager. Então aqui são as fontes que eu posso escolher, não? Acho que ele já está com um padrão Arial. Dá um enter aqui. 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . 。 . 。 . . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 .
Aqui são as fontes que ele tem instalado, então, bom, é isso aí. Bem legal, né? Bem completo o sistema. Aqui seria Inter Components. Acho que isso aqui seria um discador. E eu não tenho discador, então não vai adiantar. Selecione um ícone, nome, dá um Enter. É que ele tá querendo o código de área, essas coisas que eu não tenho, então não vai adiantar. Dois cliques aqui já funciona isso aqui, mas vamos lá, não adianta mesmo. Eu não tenho essa parte, eu não tenho esse adaptador, né? Então, vamos tentar fazer isso no Windows 95, né? A gente consegue explorar a rede, mas no Windows Chicago eu não tenho nem muita compatibilidade ainda com alguns softwares, né? Mesmo com retronavegadores. Então, por isso que a gente não está tentando fazer isso agora. Vamos lá. Media Player, funcionando aqui, bonitinho, né? Bem, desde aquela época eu já tinha um Media Player. Ele não tem as extensões MP4, por exemplo, mas já tinha um básico aqui, né? Que a Microsoft fornecia. Microsoft Word, legal. Vamos passar aqui o próximo. Acessórios. Mixer. Eu não tenho placa de áudio instalada, então eu não posso acessar o Mixer. Faz sentido. 3D Bit Multi-Tracer WinBest. Parece aquele o descanso de tela, não, dando uma olhada rápida assim. 1985, 1994. Ou seja, a gente está falando aqui que eu tenho 32 megas de memória disponível e tudo mais. Legal. Ele reconheceu todas as memórias, toda a memória a gente colocou, né? Acho que foram 35 megas de memória, ele fez a leitura. Sistema extremamente leve, né? Hoje em dia com 35 megas, o que que a gente consegue fazer? O Paint, o lendário Paint, não é a primeira vez que ele aparece no sistema. Se eu não me engano, o Paint ele já aparece desde o primeiro sistema operacional. Um editorzinho de imagem, né? Simples, mas ele já presente. Recortar imagens. Legal. Quero botar um quadrado preto. Eu quero que o quadrado tenha a cor preta. E dentro do quadrado eu quero jogar um balde laranja. Ok. Coletor de cor. Tá. Pintar aqui, pegar muda aqui para vermelho. Eu pego um coletor aqui, ele vai. Coletor aqui, ó. Vai voltar aqui pro verde. Aqui o pincel. Bem gostosinho de mexer. Bem... Ó, spray de tinta. Aqui, ó. Peraí. Novo. Yes. Ok. Aqui, ó, editor de texto. Aqui ele fala a fonte que eu quero usar. Fonte terminal, fonte system. Bem legal, não? Não posso botar isso aqui 4, enfim. Epa! Aqui já deu uma presepada, mas tá bom. Deu uma travada aqui bonita, hein, cara. Deixa eu até abrir aqui, ó. Né, um novo. Enter. Pode salvar. Muda só aqui o nome. Pra isso aqui. Já vai resolver o problema. Olha, ó. Os bugs da memória. Cheio de bug. Bom, vamos lá. Vamos abrir um outro aqui. Cancel. Só quero um novo. E eu não quero salvar. Quero descartar. Tem que pelo menos estar funcionando. Mais ou menos, né? Tá com alguns bugs aqui de memória, alguns bugs de processamento, mas tá ótimo. Quadrado, alguns polígonos que ele
que ele já tem aqui pré-moldado. É bem legal, né, gente? Aqui é a grossura que eu quero colocar eles. Bem completo, né? Bom, é isso aqui. Então, esse aqui são as outras capturas que eu tenho. Ele já adicionou a extensão. Mas eu também posso vir aqui no Open e procurar na mão, igual a gente conhece hoje em dia, né? É legal. Bom, cancel. Vamos fechar aqui o nosso Paint e vamos partir aqui para programas. Depois do Paint era Generator, né? Mas isso aqui a gente vai precisar de conexão. Nem sei exatamente para que ele funciona. Funcionava na época. Aqui o som, gravador de som. Legal. Mas tinha até gravador de tela no 2.3.1, né? Então, para quem não viu, vale a pena até assistir. O Impatch. Invalid, valor inválido. Então, eu quero adicionar. Deixa eu botar a janela inteira. Não, não vai. To do, person, music, sons, notas, keyboard, ok. Bem legal, né, gente? Import, calendar, enfim. Seu Impatch. Sim, é uma visão rápida, né, gente? Não tô. Deixa eu. Ah lá, meu C cedilha, o que que é? Meu ponto e vírgula, aquilo que ele usa as mesmas instruções lá do MS-DOS, né? Que ele tá importando pra cá. Bom, é isso aí. Não, é que é salva-salva. Pronto. Vamos ver. Setup. Não tem nada em setup. Explorer. E um prompt. Legal, né? Eu consigo mexer no Commander. Então eu posso jogar um SDI SK por aqui. Ih, gente, tô passando vergonha aqui já, hein? Peraí. Depois a gente volta ali. Vamos tentar fazer alguns comandos por ali, mas eu acredito que sejam possíveis. Aqui, documentos. Vamos forçar aqui um pouquinho a memória, hein? Settings, Control, painel de controle. Ó, o relógio. Bem simples, né? Display. Aqui a gente tem, acho que os papéis de parede. Inclusive o que eu criei, aquela porcaria lá. Então aqui a gente tem algumas opções que a Microsoft ela tem, né? Há várias, né? Várias imagens aqui. Eu não entendo exatamente. Acho que ele pega todas as imagens possíveis que tem no sistema, inclusive ícones, e transforma isso aí como opções. Pode ser também. Isso aí, ó. Opções aqui de wallpaper, não? Tá aí, ó. Aqui, cores, né? Essas cores, duas cores, completos. Malformat, Windows. Aplique. Ei, gente, aplicou aqui, ó. Ah, show. Aplicar novo. Legal, né? Trocou ali. Dá um OK. Propriedade do teclado. Modems. Eu não tenho modem, declinei no início, não. Que o sistema iniciou, já declinei. Mouse, ponteiro do mouse, já tinha isso aqui. Né? Daí ele parecia que tá travando, enfim. Vamos lá. Apropriações de mídia, multimídia. Bem completo, gente. É muito legal. Intel Windows. Network. Eu não tenho nenhuma configuração de rede para aplicar. Vamos ver.
Placa de rede, vamos ver o que ele vai, o que a gente vai fazer aqui. Finish. Na verdade, new driver, né? Acho que eu tentei fazer a instalação de um drive de rede, aqui a instalação de uma impressora, eu não tenho nenhuma impressora aqui, então fica complicado. Então, vou fazer só um cancel. Fecha aqui o printer, região, numbers. Duvido que tenha a localização Brasil, a localização o DDD brasileiro, né? Isso aqui são os códigos de área, tudo americano. Isso aqui, sistema de segurança, master key ou senha antiga, enfim. Não vamos mexer com isso aqui. O sistema, isso aqui é legal. Empresa empresa Google, Leonardo, 52% free, recursos, memória 31 megas, memória total. Perdeu uns 4 megas ali, mas deve ser memória de segurança, né? Que coloca, enfim. Reserve disk. Aqui tá os componentes, né? Tudo instalado corretamente, legal, né? Start Graphics Adapter VGA. O scroll do mouse não funciona aqui. Não, não funciona. Mas não tinha essa função na época, na verdade, não. Normal ele não funciona, normal ele não ter, né? Ele não funcionar. O mouse era mais ou menos assim, né? Um quadradão, dois botões, um sensor embaixo, isso aí. Mas vamos lá. Não vamos mexer nos adaptadores aqui. Telefone, padrão, enfim. Vamos partir aqui para a próxima. Programs. Eu tenho o MS-DOS, o Explorer, os acessórios que a gente já mexemos nele. E o setup. E aqui o controlador de janela. Maneiro, né? É, Impressoras. Não tenho muitas impressoras. Adicionar impressora. Aí eu teria que fazer a instalação da printer. Não? Fontes. A gente já veio aqui nas fontes também. A gente não mexeu em nenhuma configuração. Explorador, não? Tá falando para mexer com instalar printer. Ler a documentação da printer. Callback. Ele botou aqui, não. Jogou aqui pra cima. Mas eu não tenho, então não adianta. Não, acho que. Bom, vamos lá. Por exemplo, aqui eu consigo botar mais alguma coisa aqui, sei lá. Deixa eu pensar alguma coisa que seja útil. Não tem nada, sei lá. Paint. Então eu consegui botar ele ali. Tudo questão de configurações, acesso remoto, bem legal, né? Help me e o executar dele. O caminho executável. Vamos lá. Fechei isso aqui. Vamos fazer o teste aqui, a parte final. Vamos fazer aqui a parte final do teste. Peraí. Que é essa parte aqui. Que é a Flup controladora. Essa Flup controladora do disquete. Posso clicar nela, só que isso provavelmente vai travar. Não tem nada ali. E o disco C. O Windows 95C. Que é o nome que eu atribuí ao C. Lá no MS-DOS, quando a gente fez a formatação. Tá vendo? Aqui ele veio vazio. Mas eu vou vir aqui. Vou, ad- vou reconectar o disquete. Como se eu tivesse colocado ele fisicamente na minha leitora de disquete fazendo essa função. Dá um Enter aqui.
Estamos vendo aqui dentro do chat. E o que eu queria fazer, o comando que eu queria aqui, vou voltar em Programs aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar esse aqui, ó. FDISK. Vamos ver se a gente vai conseguir abrir aquilo ali de novo. Ele nem quis abrir, acho que já deu ruim. Vai, filhão, vai que é tua. Será que tem muita janela aberta? Ele viu? Não foi? Enfim. Não, não quero executar esse sistema. Bom, vamos lá. E aqui é dentro do sistema. Um operacional, né? Dentro do C. Um install, Windows. As coisas do Windows, fontes, né? Tem que ser na mão aqui a força do hábito. De usar os botões laterais do teclado, e obviamente que não vai funcionar. Os botões, o que tem aqui dentro, os registros do sistema. Legal. Vamos abrir esse default aqui. Tá pedindo um valor. Super legal, né? Run DLL ele não abriu. Isso aqui é a produção de tela. Ele tem aqui os programas já, né? Já Chicago is Brave New World. Super legal, não? O que ele abriu ali? Foi o. Isso aqui, ó. Gente, vem pra frente. Não quer vir. Confusão que já tá aqui. Acho que é o Paint, né? Ou alguma coisa parecida. É o Paint. Deixa eu fechar ali que já tá, acho que, sobrecarregando aqui o menino. Se bem que tem memória pra isso, né? Mas melhor não forçar muito. Ó, Play CDA. Vai. Gente, vamos fazer aqui mais um teste. Olha só. Eu vou conectar mais o CD, a ISO. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu ver aqui no C. Deixa eu fechar o C. Deixa eu voltar em meu computador. Mas ele não reconheceu a leitura de DVD. Só tá lendo o disquete. Então, tá bom. Reminimizar aqui. Aqui eu tenho Start. Track. Legal, não? Meu computador. Esse aqui eu não tenho os drives para fazer isso. Windows que tá combinado, que a gente já testou, né? Todos os programas que tem aqui dentro. Mídia. Vamos ver se a gente tem isso aqui, ó. Olha só o vídeo rodando. Que legal. Rodou aqui no sufoco, mas rodou. Eu não tenho placa de áudio instalada, eu não vou conseguir fazer os sons, né? Serem reproduzidos. Commander, Graphics, isso aqui já são. Não, o fonte dele, né? Programs. Não, consigo abrir mais isso aqui não. Open, botão direito do mouse, MS2. Olha, já tá aqui, ó. Ele já voltou à data original, né? Agosto de 2025. Ele já importou a data original, aquela configuração de data que a gente fez lá atrás, ela já não, já se perdeu. Vamos lá. Explorador, setup. Negócio de bateria, não tem bateria que eu tô no desktop, mas em caso de instalação no notebook, ele já tem essas condições também, né? Win, ok. Esse aqui foi aquele que a gente testou. Super legal, né, pessoal? Bem completinho o sistema. A gente abriu aqui uma imagem, ó. A gente ainda consegue editar ela. Não, não quero sobrescrever. Bom, é isso aí.
Então é isso, pessoal. Vamos então, acho que foi bacana. Painel de controle, que a gente também já mexemos nele, né, nas funcionalidades. Bem bacana, né? Deixa eu ver se eu consigo. É, agora ele parou de funcionar, mas provavelmente ele consegue executar sim o terminal Commands, Enter. Ah, esse aqui não é o. Esse aqui é o comando. É o MS2. Deixa eu fazer o teste aqui, ó. É meu computador. A, F, D, I, S, K. F, D, I, S, K. Aí, funcionou. Será que a gente consegue fazer isso aqui por dentro? A gente consegue, ó. Volume. Super legal, né? Tá aqui conseguindo. Isso aqui pra época é o mundo, né? Vamos dar um ESC aqui. Ó, partição. A gente tá aqui em faixa 16, né? Nem 32, né? Essas partições vieram bem posterior, né? Vamos lá. Bota aqui 3. Delete. Bota aqui, ó. 3. 4. Ó, delete. Delete. Ó, vamos apagar o nosso sistema operacional usando. Imagina, não deve ter muita trava mesmo, não. Ó, vamos dar aqui um exit. Funcionou. Travou ali o menu, mas a gente deu um jeito. E aqui a gente está vendo dentro da BIOS, né, do 85, dentro do disquete, né? Isso aqui são os, isso aqui são os arquivos que tem ali dentro, né? A gente está conseguindo ver eles por aqui. Ah, tá. Preparando e o computer Windows 98, disk cloud. Então tá. É um executável, né? Já os outros já não são. É. Bin. Esse seria o FD. Bom, pessoal, vamos ver aqui, ó. Recapturar com o mouse só. Extract. Enter. Eita! Insira disquete B. Ih, caramba, é aqueles dois disquetes do MS-DOS, né? Mas eu não tenho aqui. Então vou dar só um ESC aqui. FDSK. É o que a gente tentou fazer. É o que a gente estava fazendo. Enter. E eu tenho um Layame, né? Super legal, gente. Deixa eu ver fazer um teste aqui. Ctrl C. Deixa eu abrir aqui. Programs. É... Uhum. Acessórios. É... Acho que seria esse aqui. Ó, daí um Ctrl C. Files, né? O novo. Texto. Ctrl V. Olha só. Ele já faz o Ctrl C, Ctrl V. Legal. Eu consigo gerenciar tudo isso. Super legal, né, gente? Eu ainda posso salvar. Aqui, ó. Enter. Yes. Não, deu ruim. Tá bom. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, isso aqui eu nem vi, né? Ó, é o new folder. I'm not new folder. Mais um. Mais um. Acho que agora ele vai começar a enumerar. Agora começou a enumerar. Esse aqui, paste, é colar. Do tipo. Ai, gente, é complicado. Vamos lá. Criar uma parte dentro da outra.
Agora eu pego essa aqui. Vou dar um Ctrl C mesmo aqui, ó. Ctrl, acho que, peraí. Ctrl X. Deixa eu ver se já funciona assim. E aqui, Ctrl V. Não, ainda não. Ó, copy, paste. Yes. Mas não posso. Então, primeiro eu tenho que renomear, fazer isso aqui, para fazer a cópia. Copiou? Aí, cara. Copiou. E caso eu exclua, acho que o troço some de vez. É, some de vez. Acho que eu não tenho exatamente uma lixeira aqui ainda, né? Ah, complete remover, folder. Enfim, é isso aí. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do. Aqui da como a gente organiza, por tipo, por nome. Mas vamos lá. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Do vídeo de hoje. Foi um fóssil, né, da tecnologia que a gente encontrou aqui. E é isso, pessoal. Caso você tenha alguma sugestão de coisas que a gente pode fazer, deixe aqui nos comentários. Deixe aqui nos comentários que a gente vai tentar fazer. Espero que vocês tenham gostado. E nós vamos explorar agora outros sistemas operacionais. Agora vamos explorar o 95. E assim a gente vai. Então tá bom, pessoal. Eu vou pedir para vocês deixarem um like, para o YouTube poder também levar esse tipo de conteúdo para outras pessoas também. Se inscreva no canal para vocês não perderem nenhum conteúdo. É isso, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo. Vamos aqui, ó. Vamos desligar aqui o PC. E aqui. Será que ele vai desligar? Acho que não, ele desligou. Então tá, valeu, pessoal. Até a próxima.